porque as cooperativas em algum momento entenderam ali atrás que o Porto de Rio Grande era um motor que podia puxar toda essa economia, né? Nós produzimos soja, milho, trigo, cevada e todos os outros produtos do Rio Grande do Sul, mas nós precisamos de uma porta para exportação. E de forma pioneira, as cooperativas lá atrás, final da década de 60, criaram aqui o primeiro terminal graneleiro do país. Na época o Termasa, o terminal Cotrijuí à época. Para ter uma ideia só de pioneirismo, ele é o primeiro terminal graneleiro e a sua época era o maior da América. Depois, quando houve o programa de desestatização do governo federal, o programa de privatização, as cooperativas novamente, já na posição do CCGEG, fizeram a privatização do Tergras, que é o maior terminal da América, do hemisfério sul. E dessa forma se criou o complexo portuário Termasa-Tergras. Entendendo que todos os produtores de grão aqui? Sim. Todos os produtores de grão. Qual é o valor que chega para vocês da soja, por exemplo? Vamos pensar um pouquinho assim. Quanto se vende a soja lá na China? Por quanto? É um valor menos os custos portuários na China, menos o custo de transporte para chegar até a China, menos os custos portuários aqui no Brasil, menos a logística do interior até o Porto de Rio Grande, menos o que tiver ali de despesas, vai ser o que chegar. Então, se nós estamos aqui como cooperativa, como Cotribá, como CCGEG, no meio desse processo, nós conseguimos melhorar esses valores do preço da soja, aumentando a rentabilidade. Mas como? Vamos lá, se o navio carregar mais rápido aqui no porto, nós temos um negócio chamado dispatch, que o navio, quanto mais rápido carrega, melhor vai ser então o prêmio nessa soja. Então isso é ganho, que é o preço da soja no Porto do Rio Grande. Isso é positivo. Quanto menos espera, é positivo. Quanto melhor for a dragagem do Porto do Rio Grande, o que é a dragagem? É o aprofundamento do canal. A gente vai olhar aqui, porque o canal tem 45 pés. Os navios, então, carregar 70 mil toneladas. Se o navio carregar 50, será que o frete é mais alto ou mais baixo? Bom, quanto menor o navio, maior é o custo do frete por tonelada. Então nós estamos sempre no processo de discussão, debate e conseguir que a dragagem do Porto Rio Grande seja feita. Para quê? Para que os navios maiores estejam frequentando o Porto Rio Grande e que o custo do frete seja menor. Custo do frete menor, melhor preço de soja. Se nós estivermos discutindo aqui melhor operação de navio, melhor preço de soja. Mais prêmio Porto Rio Grande. Então, estar aqui no meio é extremamente importante para o sistema cooperativo, estar no Porto do Rio Grande. E aqui é a porta da exportação de todos os produtos que nós temos lá no campo. Isso. Essa dragagem, ela tem um período a cada quanto tempo ela tem que ser refeita? Como é que... Nós temos dois tipos de dragagem. Dragagem de manutenção, ela deve ser periódica. Muitas vezes o governo não faz e aí há um acúmulo de sedimentos. Por exemplo, agora nós tivemos uma grande quantidade de chuvas lá em cima, nas bacias Taquari e Jacuí. Aquilo tudo vai desaguar no Guaíba, que vai vir pela Lagoa dos Patos e vai vir aqui para Rio Grande. Então tem que ter, não necessariamente só a periodicidade, é um acompanhamento batimétrico para ver como é que está a situação. E se estiver começando a trazer risco para a navegação, o capitão dos portos do Rio Grande do Sul, que é uma autoridade marítima, ele é obrigado a baixar o calado, ou seja, reduzir o nível do calado. Então, a dragagem de manutenção deve ser feita com uma periodicidade, mas com um acompanhamento. Pode ser que era de 2 em 2 anos, mas agora tem que ser feito em um período menor, porque essas chuvas todas vão trazer um acúmulo de sedimentos que vão trazer aqui, se prejudicar as operações. Então essa é uma preocupação que nós sempre temos. Se o Zé Antônio aqui na operação, o capitão disse assim, o navio teve problema, o navio está tocando fundo, e isso nós vamos ser os primeiros a estar brigando que tem que ser feita a dragagem. Existe uma outra dragagem que é de aprofundamento. Então cai o Porto Rio Grande, pode 16 metros, 18 metros. Sempre que é aprofundamento é o governo federal que faz. Então aí o Porto Rio Grande vai se candidatar, vai se habilitar para ter navios de maior porte. Aí não é o governo do estado, é o governo federal que faz. Como é que o governo do estado faz isso?
não é de graça. Cada navio que está operando aqui, nós estamos pagando pela exportação um X, um valor que vai para o governo do estado, para o governo do estado fazer a dragagem de manutenção. Como a dragagem muitas vezes não se enxerga, o pessoal acaba não fazendo. Então nós temos que estar na batalha desse processo. E os moles da vara permanecem como era antigamente, ou vai mais além? Eles foram um pouco mais, aumentou a extensão dos moles da barra. Os moles da barra, quem conhece os moles da barra aqui já? Conhece? O que nós tínhamos aqui em Rio Grande? Chamada Barra Maldita. Era a saída da Lagoa dos Patos para o oceano. Era muito perigoso, ali, as correntes, os ventos e tudo mais. Então muitos navios afundavam. 1900, final do século XIX, início do século XX, se construiu esses moles da barra, que são 6 quilômetros de pedras, que aí tu leva lá fora e o navio já entra em segurança. Então onde tem problema de ondas, onde tem problema de correntezas, os navios estão protegidos. Eles tinham um comprimento de 4 km e pouco e foram estendidos para 6 km. E isso faz com que tenha uma melhor proteção de entrada. E quando a gente faz essa dragagem, só ter uma ideia, não é só tu tirar a terra daqui. Então tem que pegar a terra daqui e levar até lá fora dos moles, em mar profundo, para largar esses dejetos, esses acúmulos, esses sedimentos. Tá bem? Vamos perguntando, pessoal, que fica legal. Então, as cooperativas, das quais faz parte a Cotribá. Volta na primeira linha ali, explica das 14 e depois da Cocipel junto à entrada, para que o pessoal entenda bem. Beleza. A Cotribá, assim como as cooperativas da frente, como a Cotriju, a Cotricampo, a Cotrimaia, a Cotripal, Esse grupo de cima aqui, eu está mostrando. Esse grupo aqui são as cooperativas originárias da CCGEC, da Cooperativa Central Gaúcha de Leite, e originárias também na condição de ter o patrimônio da CCGEC. O Cotribá é uma delas. Quando houve lá uma operação daquela área chamada Fundacep, e a CCGEG acabou assumindo a responsabilidade de Fundacep, que hoje é a CCGEG Tec RTC, aí as cooperativas que não eram da CCGEG formaram a Cocepel, que é uma outra cooperativa. Então vocês vão ver que tem várias cooperativas aqui, Portu, Copernil, Copile, Santa Clara e Cocepel. A Cocepel é formada por estas cooperativas, Copatrigo, Agropan, e que formam uma única cooperativa. Então essa única cooperativa, por exemplo, do Conselho, tem uma pessoa que representa a Cocepel do Conselho de Administração da CCGEC. Foi uma forma onde se reuniu todas as cooperativas no negócio, embora cada uma tinha patrimônios diferentes, que eram as cooperativas originais. Hoje, elas estão dentro da mesma estrutura que a estrutura da Cocepel. Então, isso foi uma engenharia que se fez para trazer todas as cooperativas para o negócio. E também conseguir que tudo isso fosse feito de forma de intercooperação, né? Quanto maior o número de cooperativas, aqui seria melhor que esse trabalho fosse desenvolvido. Fábrica da CCGEG, então a CCGEG hoje tem 3 unidades de negócio, laticínios, vou passar aqui rapidinho, produtor de leite algum? Produtor de leite, beleza, então... Oi, CCGEG? 2 vezes, então tá. Então, CCGEG produz leite lá, fábrica com 3,4 milhões de litros de leite. A CCGEG original nasce da operação de lácteos, né? E em 1996 foi vendida a nossa unidade. Pós aqueles planos econômicos que nos trouxeram a necessidade de vender e também para alguns ajustes econômicos nas cooperativas. E aí ficou a CCGEG fora do leite por um longo período e ficamos apenas com os terminais. Em 2005, 2006, a discussão veio outra vez de se a CCGEG deveria estar ou não no leite. E aí se montou um projeto. Isso visitou todos os conselhos das cooperativas da CCGEG. E naquelas visitas se apresentou o projeto e era para se decidir, vamos ou não vamos voltar ao leite. E aí se voltou ao leite com a inauguração da planta em 2008, da primeira fase, a segunda fase em 2016 e agora em 2020 a fase do leite condensado. Tá? Então a fábrica, 3,4 milhões de litros de leite. A parte da pesquisa, como eu disse, era a antiga Fundacep, passou a ser CCTEC,
E ali eu trabalho, eu acho, no desenvolvimento com os senhores, lá em todas as atividades de manejo de plantas daninhas, manejo de doenças, manejo de solo, manejo de laboratório de solos, sementes e os laboratórios de análise de solos, sementes e por último o tango experimental, que foi a última etapa que se botou lá na CCG Agritech, que foi a parte de desenvolver pesquisa focada no produtor de leite, principalmente em questões de rentabilidade. Lá nós temos um robô para quem produz leite a pasto, somente complemento de ração, que é para pesquisa mesmo, como é que se desenvolve isso para o produtor. E vamos entrar agora no que é objeto aqui da visita dos senhores, que é o terminal. Então, como eu disse, nós temos uma equipe aqui do Termasa e Tergrasa, são 580 colaboradores diretos, colaboradores, funcionários da CCGEC, tem mais 500 terceirizados trabalhando aqui dentro dos terminais, e também existem algumas questões legais que são os TPAs, trabalhadores portuários autônomos, que são trabalhadores que vêm aqui por exigências legais de algumas funções. Então também atuam aqui dentro do terminal. Mais de 65% dos granéis agrícolas acabam passando aqui pelos terminais, granéis agrícolas do Rio Grande do Sul, sendo que em 2023 aquele ali é o número de veículos que passaram aqui nos terminais. Vamos pensar que 2023 também foi um ano que o Rio Grande do Sul teve estiagem, mas nós tivemos então 208 mil caminhões, 20 mil vagões, 183 navios e 43 barcaças. Essa foi o perfil dos veículos que chegaram aqui nos terminais. E o que a gente faz aqui? Dois momentos. Soja está no produtor, ele pode chegar para uma cooperativa ou pode chegar para um cerealista, ele vai ali para uma trading e vai para um comprador externo. Isso é um processo de exportação. Então é isso que acaba chegando para a soja e para a exportação. O que o terminal faz? A gente recebe, armazena, expede. O que eu brinquei ali no início, é muito mais fácil carregar um navio a 3 mil toneladas hora do que nós estarmos carregando 1000 caminhões. Então a operação é uma operação robusta pelas capacidades, com 3 mil toneladas por hora, durante 20 horas, você vai carregar um navio de 60 mil toneladas, é 1 milhão de sacos que nós podemos carregar então em 24 horas, entre receber o navio, verificar se os porões estão adequados, fazer as inspeções, liberar os porões e começar a operação. Aí carrega durante 20 horas, 3 mil toneladas, 60 mil toneladas, 1 milhão de sacos nesse período. Essa aqui são as operações principais. E aí aqueles veículos, traduzindo em números, 87% do que vem aqui é do modal rodoviário, 12% ferroviário e 1% é barcaça. São barcaças que vão carregar principalmente aí na região de Canoas, aí no final do Jacuí, e que vão descer pela Rua dos Patos e vão vir para cá com grãos. Tá? O principal modal é modal rodoviário. Poderíamos ter mais modal ferroviário nessa operação. Precisaria de modernização, de instalações e principalmente dos ativos que circulam aí, mas existe espaço para que isso seja desenvolvido. Perguntas? Tranquilo? Tá. Todo o sistema também, pessoal, ele lá em 2007, né? Certo? 2007, Pampa. O que se fazia aqui? Nós podíamos receber 800 caminhões por dia no máximo aqui em Rio Grande. E como é que chegavam os caminhões em Rio Grande? Safra, todo mundo manda os caminhões. O pessoal mandava 800 por dia, a gente recebia aqui 1.600 caminhões por dia. Só que fisicamente a gente só pode descarregar 800. 800 ficava esperando para o outro dia. No outro dia vinham mais 1.600 caminhões. Nós descarregamos 800, ficam 1.600 esperando. Até que chega uma hora que não tem mais caminhão no Rio Grande do Sul. E aí quando os caminhões começam a ficar escassear, o que acontece com o frete? O frete sobe. E aí o frete sobe, e aqui uma dificuldade, coitado do caminhoneiro ali enfrentando filas enormes para descarregar, qualidade baixa e desaparece o caminhão. E nem por isso nós vamos fazer mais de 800 caminhões aqui em Rio Grande.
Então o que a gente fez? A gente criou um sistema de agendamento de cargas. Se só posso descarregar 800, vamos puxar 800 por dia. Na época, já pela internet, 2007. Ó, Cotribal vai ter uma cota de 5.000 toneladas por dia. Então vai carregar das suas diversas unidades 5.000. Outra cooperativa mais 3.000, outra mais 4.000, ou não sei. Quanto vai chegar aqui? 800 caminhões. Não vai ter caminhão esperando, nós vamos começar então a girar com esses caminhões. Se não tem caminhão esperando aqui, os caminhões estão onde? Eles estão no interior. Se estão no interior, o frete tem mais caminhões que demanda, custo de frete mais baixo. Me lembro que no primeiro ano que a gente lançou o sistema, o frete baixou em torno de 20% do que era estimado que ia ser o frete na safra, pela organização. Quando a gente organizou isso, nós pudemos aumentar depois uma série de processos aqui dentro, que foi melhorar o número de gates de entrada, aumentar a amostra, aumentar o número de balanços e aumentar os tombadores. Por último, fazer investimento em armazenagem. Aí passamos para 1.400 caminhões. Esse é o número de caminhões que a gente pode receber por dia nos terminais. Isso em cima do tal do sistema Pampa. Então antes só tinha um gate de entrada, passaram a ser vários gates de entrada e todos eles já agendados para chegar em Rio Grande. A amostra antes era para 2 caminhões, passou para 6 caminhões. Toda a carga que chega aqui tem que ser amostrada, tem que estar no padrão de exportação. Nós não temos jogo de cintura aqui, se ela não chegar em padrão de exportação, eu não tenho o que fazer com esse volume que chega aqui. Então ela já tem que chegar no padrão de exportação. Os tombadores, nós aqui também falando de tombadores, eu acho que é sempre bom resgatar isso. Nós estamos numa área muito próxima do oceano, aqui na Lagoa dos Patos, Rio Grande está ao nível do mar. Portanto, qualquer vendaval que a gente vai sentir em outros lugares, aqui a intensidade é muito maior. Quando teve vendaval de agosto, muito ruim, derrubou alguns prédios aqui. Depois setembro e agora em janeiro, tudo isso nos causa sempre prejuízo. Então, a equipe de manutenção, principalmente telhado, tem que estar sempre constante em fazer isso. Então, nós, além de vivermos em função do carregamento de navios que tem intempérie, que é condições climáticas, com chuva não posso carregar, ainda nós temos condições aqui de vento que são muito fortes, que não tem nenhuma barreira, né? O que vier do mar, nós vamos receber aqui direto os ventos. E aqui é uma parte que a gente vai ver até que a moega aqui veio abaixo, a gente está montando ela outra vez. Controle dos produtos, com termometria, aeração, os armazéns, os silos também, nós temos um controle muito grande em toda essa estrutura aqui, porque tem muitos pontos de armazenagem. Nós temos um silo, esse aqui que é de 130.000 toneladas, a gente tem 2 navios Panamax ali, tem mais de 2 milhões de sacos nesse silo, são 164 pontos distintos de armazenagem, silos separados. Então nós temos aqui no terminal dos senhores 2 condições, alta capacidade de armazenagem e alta capacidade de segregação. A gente pode segregar produto. Em soja não faz muita diferença, não, mas quando fala em arroz, quando fala em trigo, isso faz diferença ter segregação. Esse aqui é o silo, são 100 células de 1.000, nesse silo, de 1.000 toneladas, e 64 intercélulas, tem 164 pontos distintos de armazenagem. Ao todo ele tem 130.000 toneladas de armazenagem, e vai dar um pouco mais de 2 milhões de sacos. Aqui o Termas, que eu disse, é o primeiro terminal portuário graneleiro do país, e maior da América na época. Esses armazéns aqui, os silos, 4 silos do armazém ali são armazéns novos em relação ao que nós recebemos aqui quando começamos o trabalho no Termas. Existe aqui também uma visão, que é um trabalho muito forte que o Zé tem que fazer, não tem capacidade estática, física, para receber toda a carga que a gente vai exportar, porque assim, eu tenho aqui 3.000 toneladas hora nos carregadores de navios, eu tenho outro terminal com mais 1.500 toneladas hora de carregamento, isso tudo está carregando 3 navios simultâneos, tem 2 Bs do Tergrasa e 1 do Termas. Tudo isso carregando, cada navio é 60.000, estou carregando 180.000 toneladas. O que nós temos aqui? 700.000 toneladas ao todo. Então, divide aí 700.000 por 200.000, eu tenho 3, 4 dias de estático. Então, eu tenho muito pouco. Então, eu preciso trabalhar muito com cotas de armazenagem e cotas de embarque.
Então, ó, o navio é da ADM, mas aí não vai chegar a ter toda a carga da ADM. Aí a nossa gestão do terminal vai estar trabalhando lá, que parte da operação vai ser Dreyfus. Ó, tem navio da ADM, mas parte Dreyfus. Então vamos conversar para entender qual vai ser a parte de cada uma delas. Ó, outra parte é a Margem, outra parte é Cargill. Isso inicialmente era um navio só. Então no primeiro navio, talvez era só o navio ADM, vai sair com 4 trades. Agora vai ter o navio da Cargill. Era só Cargill o navio, mas ele vai sair com 4. Porque não tem como guardar produto para todas as trades ao mesmo tempo. Então nós vamos estar sempre fazendo com que eles coloquem num navio parte da carga do outro e depois as mesas de negociação de grãos estão negociando isso. Porque os espaços no porto são muito caros e muito difíceis. Pensando em mundo, bom, quem são os nossos principais clientes? O principal é a China, disparado. Mais de 90% dos grãos vão para a China. Segundo cliente, antes era África com arroz, hoje o trigo já atinge 14 países, então o trigo assumiu um papel extremamente importante. Até 2003 não se tinha exportação de trigo, tinha trigo do Nordeste, mas não exportação. O trigo gaúcho, com alto percentual de proteína, atingiu mercados novos, atingiu Indonésia, atingiu Tailândia, atingiu Vietnã, chegou ao Egito. O trigo hoje, principalmente lá naquela parte da Ásia e Oriente Médio, passou a ser um produto bastante buscado. Então mesmo o trigo, às vezes diz que o trigo não tem tanta qualidade, e esse ano o trigo, os preços talvez não estão fechando as contas. Mas o nosso trigo, diferente do argentino, tem 2 pontos percentuais de proteína a mais. Que aquela superprodução que nós tivemos no ano passado, ela diluiu, mas esse ano ela está presente outra vez. E aqueles mercados que conheceram o trigo gaúcho, então, só a China, a gente abriu agora mais 14 países em termos de exportação. E depois vem a Europa. Aí a Europa para comprar principalmente parte da soja e também trigo ração. O senhor fala, nós abrimos o mercado, é um trabalho feito aqui? Todos os produtores, cooperativas, assim, ó, até 2003, foi uma decisão das cooperativas. Até 2003 não se exportava trigo. A última exportação de trigo tinha sido no Império. E na época exportou para a Argentina, que é totalmente ao contrário do que a gente vê hoje. E as cooperativas se encontraram no momento que era importante abrir esse mercado, acessar esse mercado. E naquele momento nós tínhamos bastante trigo e tínhamos um preço que era praticado no mercado doméstico pelos compradores usuais. E a primeira exportação, eu não lembro disso, foi feito com $10 abaixo do que estava se vendendo no mercado doméstico. Foi o primeiro navio, as cooperativas fecharam, a gente vai fazer. Naquele ano a gente exportou 1.193 toneladas de trigo. E logo em seguida o preço já passou a ser um preço melhor que o mercado doméstico. A partir daí o trigo começou a ganhar alguns mercados. Primeiro era apenas o Mediterrâneo. Então, cooperativas, vamos exportar. Trade, tem o trigo no Rio Grande do Sul. Terminais, vamos fazer isso para acontecer, terminais para acontecer a exportação. E o que se fazia? Bom, o trigo soft do Rio Grande do Sul entrava onde? No Mediterrâneo, no norte da África e no sul da Europa. Só que o trigo começou a ganhar algum espaço e ser reconhecido como trigo de alta proteína. E aí começou a entrar nesses países. Quando houve a questão da guerra da Ucrânia, aquele trigo lá reduziu a sua entrada nos outros países e foi reconhecido o trigo gaúcho como um trigo de excelente proteína. Bacana. Aí nós tivemos a super safra de trigo. Reduziu, porque diluiu a questão da proteína. E logo em seguida nós tínhamos um trigo de qualidade. Agora esse ano, nós outra vez estamos com trigo com excelente proteína. E esses mercados são compradores de proteína. Então isso é um trabalho feito por cooperativas, produtores, decisões, trades e terminais. Foi aberto esse mercado não existia. E pensar assim, o Brasil é importador de trigo, o Brasil é importador de trigo. Nós, Brasil, importamos mais, mas o Rio Grande do Sul não, produz muito mais do que consome. A gente produz 5 milhões de toneladas, mas a gente vai consumir 800, 900 mil. Então precisa necessariamente tirar esse trigo. Pode ser para o Nordeste, pode, se tiver mercado comprador, mas abrir a exportação é extremamente importante. Então é um trabalho que a gente se sente sempre parte disso, mas que nasce lá na cooperativa, que nasce lá no produtor.
Não, só uma perguntinha. Quantas trades atuam aqui na Todas. Aqui atua Cargill, ADM, Dreyfus, Bunge, Amarge, CJ, Lotus. Estão surgindo outros também. Todas as três aqui. Nós temos assim, isso é um ponto forte aqui dos terminais. A Bunge também tem terminal também. É um terminal bandeira branca. Assim, nós estamos aqui, se tem uma trade que entra no Rio Grande do Sul, que é aceito pelas cooperativas, ela vai fazer esse papel de exportação, que não é a nossa maior competência na exportação, nosso terminal vamos abrir a porta para fazer essa operação. Essa é a nossa missão aqui. Porque vai trazer o quê? Maior liquidez para o produtor. Ter uma trade aqui vai trazer maior liquidez. Imagina que nós tivéssemos ficado com as mesmas trades que tinham há 15 anos atrás. Esse processo aqui teria ficado na mão de 2 ou 3. Então isso a gente faz questão de sempre estar conversando. Quem é que vai definir se ela vai ter bom resultado, sucesso ou não? Não somos nós. É a operação que ela vai ter a cooperativa. Comprou o grão da cooperativa, pagou na hora certa, pagou certo, tem o preço correto, beleza. Nosso papel é que se ela é correta, nós temos que fazer a exportação dela. E da exportação da melhor forma possível, para ela ter um melhor prêmio, melhor resultado e poder pagar direitinho no produtor. Esse é o papel. Vocês conseguem, no mesmo momento, embarcar trigo e soja? Porque esse janeiro provavelmente é o mês que o trigo chegou, está chegando ainda, né? E provavelmente está saindo para exportação, alguma coisa assim. Nesse mesmo, tem navios ao mesmo tempo de trigo e soja ou a operação? Não, são operações que mais ou menos têm um corte. Agora é só trigo e esse mercado comprador de trigo não é o mesmo comprador de soja. Então agora a gente vai operar de final de outubro até provavelmente metade de março, muito trigo, os navios são só de trigo. O que às vezes sai junto são assim, arroz, sai quebrado de arroz e arroz inteiro. Então o mesmo cliente comprando 2 produtos, mas no produtos diferentes é mais difícil acontecer para o mesmo cliente os 2 navios ou navio, porque tem um custo muito alto, que é o custo de atracação desse navio lá no destino, depois ele pegar uma outra carga e atracar em outro local. Então, são custos que vão ficar dentro dessa carga. Então, o cliente compra o navio do tamanho que ele considera adequado para aquela operação. Compra o frete. Voltando àquelas cotas que o senhor falou, tem 2 contratos com o senhor. Eu exigi que fosse Cotribá, ele queria entregar Cotributo, não sei porquê, mas o que isso mudaria? Mas o outro contrato eu já paguei o frete 6 anos adiantado, ele tem carretas e vai trazer para cá. Certo. Também, a princípio, eu exigi Cotribá, ou uma dessas 3 que estão aí, que são mais conhecidas lá. Ele vai ter que entrar na cota da Cotribá ou como é que ele vai fazer para trazer meu soja? Provavelmente sim. Eu tenho que mandar um modelo 15 do meu, como é que funciona isso? Não, o senhor está vendendo, eu não entendi minha operação, o senhor está vendendo para Cotribá, isso? Eu pedi, né? Ele... Tá. Se o senhor estiver vendendo, não sei se o senhor estivesse vendendo para Cotribá aqui no terminal, ou está vendendo sob rodas, ou vendendo a sua origem. Qualquer uma das possibilidades. Eu vou passar, o terminal vai passar para a Cotribá lá X toneladas de cota. E a Cotribá, se estiver comprando esse produto, vai estar passando para o senhor Esse senhor, essa cota. Então, antes de descer, ele tem que entrar nessa cota da Cotribá. Vai entrar na cota que, conforme o senhor fez esse processo comercial, não sei qual é o comércio, mas vai entrar nesse processo. Não pode vir a carga para cá sem que tenha uma cota definida e sem que ele tenha um navio definido. Então assim, o terminal ele não é um terminal de armazenagem, ele é um terminal de elevação de carga. O que quer dizer elevação de carga? Nós vamos tirar de um modal, que é o rodoviário, que você tem dentro da sua carga, ferroviário ou hidroviário, e vão passar para o modal marítimo. Então é isso que a gente faz aqui. Para essa carga vir para cá, necessariamente ela tem que estar programada para onde ela vai. Então a Cotribá, ela vai ter lá os navios, tem lá seus contratos definidos. Tem que entregar para a Cargill, tem que entregar para a ADM, tem que entregar para a Amarge, ou tem uma exportação própria dela. Beleza, isso aqui vai ter um contato com o terminal. Eu preciso mandar essa soja para lá. Aí o terminal vai abrir as cotas que vai abrir para os... Necessariamente eu não preciso vender o soja, só abro as cotas para num mês trazer essa quantia de soja para cá e vendo depois da Cotribá ou tem que estar vendido? Para vir, aí é uma questão com a Cotribá, mas é uma questão de operação que vai precisar ter isso aí. Eu não posso receber aqui, armazenar
um produto que não tem... Ele não recebe do produtor aqui. Resumindo a pergunta. Ele não pode receber direto do produtor. A Cotribá tem que ser a cota dela e daí pode entregar aqui, mas a Cotribá tem que ter cota. Mas eu não preciso já vender o seu peso, aquela quantia. Não precisa. Pode ser para armazenagem da Cotribá. Pode ser negociado. Tranquilo, obrigado. A Cotribá aqui pode estar armazenando, ela não negociou, pessoal, mas vai ter que ser em nome da... que eu não consigo receber de forma individual. Tá? Volumes, então, Termasa, o que tem feito ano a ano. Então aqui, o último ano, 2.717.000 no Termasa, 6.485.000 no Tergrasa. Nós estamos agora no Tergrasa e depois vamos almoçar no Termasa. Total da operação do ano passado, 9.202.000. Bom, mas ali em 2022 foi 7 milhões, no ano anterior 9. O que nós tivemos aqui aqui forte? Nosso principal produto é a soja. Nós tivemos uma quebra em torno de 60% na soja aqui em 22, né? E aqui em 23, 40% por aí. Só que os portos de Paranaguá, Santos, estavam todos trancados. E o Paraná desceu para cá, Mato Grosso, Goiás, em torno de 4 milhões de toneladas. Então esse número aqui, muito é soja que veio da Coamo, que veio do Mato Grosso, que veio do Mato Grosso do Sul, chegou a vir de Goiás, que acabou chegando aqui em Rio Grande.